Olá pessoas que estão acompanhando esse episódio de Cozinhando Cinema aqui no canal do Plano 9. Eu sou o Tice e hoje eu quero contar a história das adaptações dos gibis nos cinemas, até chegar o momento em que um hambúrguer foi um dos grandes responsáveis por uma franquia multibilionária dos quadrinhos no cinema. Hoje em dia, na indústria cinematográfica, a gente vive uma era que é tomada por filmes de super-heróis. Esses são os filmes que ganham mais bilheteria, ganham mais audiência, são os filmes mais comentados. Mas demorou muito tempo para que os personagens dos gibis eles fossem levados a sério pelos grandes estúdios de cinema. Durante muito tempo, os personagens dos quadrinhos eles ficaram restritos a filmes amadores de uma qualidade bem duvidosa, ou um ou outro apenas que teve um certo destaque em alguma série de TV que tinha um orçamento um pouco mais baixo que uma grande produção cinematográfica tem, mas que mesmo assim eram divertidas. Num breve resumo sobre a história de adaptações para o cinema de personagens dos gibis, a gente vai até o ano de 1920, que foi o ano que saiu A Marca do Zorro, que é um filme baseado no personagem do Zorro. E o Zorro, ele é um personagem que surgiu um ano antes, em 1919. Ele é um personagem originário das publicações Pulp. Da mesma forma que o personagem Nick Carter surgiu, ele surgiu um pouquinho antes, em 1886. No entanto, esse personagem do Nick Carter, ele foi a inspiração para uma série de cineséries que foram lançadas no começo dos anos 1900. E por praticamente meio século, entre 1900 até 1950, diversas produções, diversas dessas cineséries, elas tinham uma trama com personagens que eram super-heróis, mas não super-heróis que surgiam nos quadrinhos. Personagens criados apenas para essas cineséries. Mas isso mudou em 1941, quando foi lançado As Incríveis Aventuras do Capitão Marvel, uma cinesérie baseada no personagem do Shazam da DC. E depois dessa cinesérie do Shazam, em 1943, foi o lançamento da cinesérie do Batman, uma cinesérie que ela foi dividida em 15 capítulos e que aqui no Brasil ela foi lançada com o nome de O Morcego. Em 1948, a gente teve o lançamento da cinesérie protagonizada pelo Superman. E no ano de 1949 a gente teve a continuação da cinesérie do Batman, que ganhou o nome de Batman e Robin. A Marvel também teve um personagem que protagonizou uma dessas cineséries. Foi uma série baseada no personagem do Capitão América. E hoje, que já tem décadas e mais décadas de histórias escritas para esses personagens que são agora mundialmente famosos, essas cineséries elas não tinham uma trama muito próxima do que era vista nos quadrinhos. Até porque muito do que é considerado canônico nesses personagens nem sequer havia sido escrito. Eram cineséries que foram produzidas poucos anos depois das primeiras histórias desses personagens terem sido publicadas. E como eu falei há pouco, essas cineséries elas eram bem populares entre 1900 até 1950. Mas o que aconteceu nos anos 50 para que adaptações com protagonistas assim de super-heróis, os quadrinhos, elas parassem de serem produzidas? Teve uma queda brusca nas suas produções. Acontece que nos anos 50 foi lançado um livro chamado A Sedução do Inocente. Um livro extremamente moralista, conservador, reacionário, que trazia críticas a essas publicações dos quadrinhos. Era uma crítica focada que não eram histórias propícias para as crianças, porque o autor alegava que essas histórias traziam personagens gays, personagens lésbicas, e na cabeça desse autor, criança não podia ter contato com esse tipo subversivo de pessoa. O lançamento desse livro, A Sedução do Inocente, foi um grande auê nos Estados Unidos. Deixaram os pais perplexos com essa paranoia que esse autor colocou, que infelizmente é uma paranoia, algo nada muito racional que a gente vê até hoje, infelizmente. E isso chegou até o Congresso dos Estados Unidos e isso motivou a criação do Comics Code Authority, que é uma espécie de censura do que pode e do que não pode ter numa história em quadrinho. Então, por conta desse novo código, os gibis de super-heróis, eles passaram por uma grande mudança, mas ainda conseguiam ser publicados. Os gibis que continham histórias de terror, eles foram os mais afetados, porque como que você vai criar uma história de terror, sendo que não pode colocar terror de acordo com esse código de censura? E obviamente que essa má repercussão que
esse livro causou na indústria dos quadrinhos, dos gibis, os estúdios não queriam trazer um produto que não era muito bem visto pela maioria da população. Então ali nos anos 50, os quadrinhos deram uma caída nas suas produções cinematográficas. Então, boa parte dos anos 60 até os anos 70, a maioria das obras com personagens dos quadrinhos era restrita a desenhos animados. Com algumas exceções, por exemplo, a série do Batman de 66 com Adam West, teve também uma série da Mulher Maravilha com a Linda Carter e uma série do Hulk protagonizada pelo Lou Ferrigno. E nos anos 70, diversas produções muito amadoras de personagens dos gibis, elas foram produzidas. Nesse meio período a gente teve duas produções absurdamente horrorosas do Capitão América. Tivemos também o lançamento de um filme horroroso do Doutor Estranho. Produções de baixíssimo orçamento que resultaram numa obra completamente amadora. E essa série de lançamentos de filmes de qualidade duvidosa, ela se estendeu até os anos 90 mais ou menos. E nos anos 90 tivemos o lançamento de um outro filme horroroso do Capitão América. Tivemos um filme inacreditavelmente ruim do Quarteto Fantástico. Foi lançado também um filme do Nick Fury, que teve como roteirista o David S. Goyer, que posteriormente trabalhou em obras mais sérias de personagens dos quadrinhos. Mas perceberam que eu só falei apenas de produções amadoras que envolvem personagens da Marvel. E o porquê disso ter acontecido com a Marvel e não com a DC. Durante a história da Marvel, ela passou por uma grande crise financeira e administrativa. Que isso resultou que ela vendesse por preços baixíssimos o direito de muitos de seus personagens. E quem comprava tinha planos nada animadores para esses personagens. Tanto que entre esses produtos de qualidade duvidosa, além desses filmes, foi lançado um disco de música do Homem-Aranha que misturava, alternava entre episódios de uma espécie de radionovela com músicas de rock. E tinha também um projeto de fazer um grande show de rock com o Thor, que teria o Dennis Wilson, o então baterista do Beach Boys, onde ele faria o papel do surfista prateado. Enquanto que a Marvel teve que vender o direito autoral de muitos de seus personagens, o universo de personagens da DC estava com a Warner, que é onde eles estão até hoje. E ali no final dos anos 70, enquanto a Marvel ainda estava nessa com umas ideias nada animadoras de seus personagens, lançamentos de filmes completamente amadores de seus personagens, a Warner resolveu produzir um filme do Super-Homem. Então, em 1978 foi lançado Superman, um filme dirigido pelo Richard Donner, com o roteiro do Mario Puzo e protagonizado pelo Christopher Reeve. Esse filme ele foi um sucesso de crítica, foi um sucesso de bilheteria, ele foi reconhecido pela Academia no Oscar de 79, Superman teve 3 indicações e também ganhou um Oscar especial de melhores efeitos visuais. E eu tenho aqui pra mim, na minha cronologia pessoal, o Superman de 78 foi o grande ponto de virada dos gibis no cinema. Com o lançamento desse filme, os grandes estúdios perceberam que então é possível lançar uma obra séria, profissional, com esses personagens dos quadrinhos. Algo completamente diferente do que tinha sido visto com os então lançamentos de filmes da Marvel. E esse filme do Superman, ele teve 3 continuações, então ele é uma quadrilogia. E tenho que falar que a cada novo lançamento a qualidade dos filmes caía. Mas isso não afetou muito as adaptações, porque em 89 a Warner pega um outro personagem da DC e produz um filme. Então, em 1989, a gente tem o lançamento do Batman, do Tim Burton. Mais uma vez, é um filme que teve um reconhecimento de crítica, fez uma boa bilheteria e foi também novamente reconhecido pelo Oscar. No Oscar de 1990, o Batman ganhou o Oscar de melhor direção de arte. E da mesma forma que aconteceu com a franquia do Superman, cada nova sequência desse filme do Batman, a qualidade caía. Temos também aqui uma quadrilogia de filmes do Batman, e o primeiro é muito bom, e a qualidade das continuações ela foi decaindo. E mesmo com a queda na qualidade das continuações do Superman e do Batman, a indústria cinematográfica já olhava os personagens dos quadrinhos com um outro olhar. Isso fez com que a indústria cinematográfica olhasse com um certo carinho para os personagens dos quadrinhos. E depois de ver a Warner e a DC produzir filmes profissionais com seus personagens, aí chega a hora da Marvel resolver fazer filmes sérios. E se ali na década de 80 e 90 a DC era quem tinha o protagonismo de filmes profissionais nos cinemas,
Nos anos 2000 foi a vez da Marvel ter os seus personagens estrelando obras profissionais. Mas não a Marvel, os estúdios de cinema que detinham os direitos de imagem de certos personagens da Marvel. Então ali nos anos 2000 tivemos os filmes da franquia do X-Men, que é da propriedade da Fox. Tivemos também os filmes do Homem-Aranha do Sam Raimi, que é uma produção da Columbia com a Sony. Mas o pioneiro de filmes profissionais da Marvel ali, que teve essa marca muito presente nos anos 2000, foi um filme lançado em 1998, o primeiro filme da trilogia do Blade, estrelada pelo Wesley Snipes. E aqui notando um padrão minimamente curioso. Em 78, a gente teve o lançamento do Superman, que eu considero o filme que foi o ponto de virada de adaptações cinematográficas dos quadrinhos. Em 98 a gente tem um ponto de virada que são personagens da Marvel protagonizando produções sérias, profissionais, e nada mais, não coisas amadoras. E então no ano de 2008 a gente tem a primeira produção da Marvel Studios, que foi O Homem de Ferro, protagonizado pelo Robert Downey Jr. Em vista do sucesso recente que personagens da editora Marvel estavam tendo nos cinemas, mas que não eram de propriedade da Marvel Studios, a Marvel Studios resolveu investir e lançar a sua própria franquia de filmes com os personagens que ela ainda detinha os direitos. Ela iniciou esse enorme multiverso cinematográfico da Marvel, conhecido como MCU. O pioneiro foi O Homem de Ferro em 2008. E em praticamente todo filme que tem o Homem de Ferro nesse MCU, a gente tem uma figura emblemática de um hambúrguer. E por que esse hambúrguer está lá? O Robert Downey Jr., ele teve uma ascensão meteórica, né, em Hollywood. Da mesma forma que ele subiu, ele caiu bruscamente. O Robert Downey Jr. ele começou a sua trajetória na área de atuação desde criancinha, onde ele fez uma pequena ponta em um filme dirigido pelo seu pai. E logo em 1992 ele protagonizou o filme Chaplin, que ele teve uma indicação ao Oscar de melhor ator. Ele protagonizou diversos outros filmes, ele é um dos principais rostos, né, em Hollywood. E após esse período assim, de sucesso do Robert Downey Jr., teve a queda dele em Hollywood, com episódios que envolviam abuso de drogas, de bebidas alcoólicas, ele invadindo a casa dos vizinhos somente de cueca, prisões, clínicas de reabilitação que ele fugia, novamente mais prisões. E quando ele esteve preso, ele conta a história que ele acordou diversas vezes sobre o seu próprio sangue, e tem episódios que ele se recusa a comentar do que ele viveu na prisão. Mas o ponto de virada do Robert Downey Jr. foi quando ele estava comendo um hambúrguer, e ao comer aquele hambúrguer ele resolveu que ia se livrar de todos os seus vícios e jogou fora todas as drogas que ele tinha. Então, por conta dele comer um hambúrguer, ele novamente voltou a crescer em Hollywood. Então a figura do hambúrguer nos filmes da Marvel ela é emblemática porque retrata essa nova ascensão do Robert em Hollywood. E o Robert Downey Jr. é uma figura tão carismática porque o Homem de Ferro ele nunca foi um dos heróis mais populares dos quadrinhos. E por conta dele, do Robert Downey Jr., ele transformou o Homem de Ferro em um dos heróis mais populares do mundo. E depois dessa história toda, bora pra cozinha pra gente preparar um Tony Stark Burger. Então vamos aos ingredientes do Tony Stark Burger. Um pão de hambúrguer, 120 gramas de carne moída, uma fatia de queijo, picles, ketchup, 4 fatias de cebola, 2 fatias de tomate, maionese, azeite, alface, sal e pimenta do reino. Agora vamos preparar o nosso Tony Stark Burger. Primeiro, eu vou começar a aquecer a frigideira com azeite e depois eu vou preparar o hambúrguer. Ligo a frigideira em fogo médio, coloco um pouco de azeite, na carne eu vou colocar apenas pimenta do reino e sal, a gosto.
Aperta bem, eu aperto bem a carne, bato nela, tentando tirar todo o ar de dentro dela e assim evitar do hambúrguer se quebrar a hora que for comer, a hora que for fritar. Já estou sentindo a frigideira quente, então já vou colocar o hambúrguer para fritar. Eu frito 3 minutos cada lado. Deu os 3 minutos, eu vou virar e fritar mais 3 do outro lado. Na hora que fritou 3 minutos de cada lado, eu vou colocar uma fatia de queijo aqui em cima do hambúrguer e vou adicionar uma colher de água. E vai fazer o e esse vapor da água vai fazer com que o queijo se derreta em cima do hambúrguer. Tampa, conta 15 a 20 segundos para o queijo derreter bem. Para o queijo não ficar aquela coisa triste, nada derretido em cima do hambúrguer. Enquanto ele descansa, eu vou começar a preparar o pão para a gente montar o hambúrguer. Eu vou pegar um pão, vou cortar no meio, daí eu vou selar o pão com um pouquinho de azeite. Como eu não tenho uma outra frigideira, eu vou usar uma panela para fazer esse processo agora. E quem tem frigideira, usa uma segunda frigideira. Poucos segundinhos só para o pão criar uma crostinha mesmo. Hambúrguer frito, pão selado. Agora eu vou começar a montar o meu Tony Stark Burger. Colocar alface em cima do hambúrguer, fatia de tomate, 4 anéis de cebola, em cima da cebola eu vou colocar o picles, um picles que eu faço, um picles caseiro. Finalizar com ketchup. E assim está pronto o Tony Stark Burger. Depois de toda essa história que eu contei, depois de toda essa bagunça feita para fazer esse hambúrguer, é hora boa, finalmente é hora boa de provar para ver se isso aqui ficou bom. Bom demais, receita simples, eu teria que vacilar muito para conseguir errar isso. Daí quem gosta do hambúrguer mais ao ponto, frita 1 minutinho a mais, 4 minutinhos de cada lado. Quem gosta de mais mal passado, né, frita ali uns 2 minutos e meio. Eu vou encerrar esse vídeo logo porque eu quero terminar de comer. Aquele papo padrão no YouTube. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha.
Aqui no canal do Plano 9, além do Cozinhando Cinema, a gente tem outros vídeos com outras temáticas. Então é isso, eu vou terminar de comer e até o próximo vídeo.